Olá, aqui quem fala é o professor Gustavo Uchoas Guimarães. E esse vídeo tem como tema as revoluções inglesas. Tema importante para pensarmos aí o mundo a partir do século XVII. As revoluções inglesas elas vão acontecer justamente ao longo do século XVII, numa disputa entre rei e parlamento, disputa política, disputa de poder, principalmente a partir aí da morte da rainha Elizabeth I em 1603. Gerou até guerra civil, né? O conflito aí na década de 1650 levou à morte do rei Charles I e a ascensão ao poder de Oliver Cromwell. Era um contexto difícil para a Inglaterra, porque havia muitos conflitos religiosos também, né? Então aí você tem a igreja anglicana, outras igrejas protestantes, a igreja católica, em conflitos aí no meio de todo esse conflito político também entre o rei e o parlamento. Na década de 1650, Oliver Cromwell, representante do parlamento, chega ao poder, vencendo um conflito aí no qual morreu o rei Charles I. Oliver Cromwell chega ao poder com um forte apoio do parlamento, um forte apoio aí das instituições políticas, e seu governo, que dura aí de 1653 até 1659, foi marcado por diversos acontecimentos. Você tem, por exemplo, a expansão colonial da Inglaterra. Então, dentro do governo de Oliver Cromwell, por exemplo, a Inglaterra toma a ilha da Jamaica, que era dos espanhóis. Ou ainda, você tem assim, uma imposição do poderio comercial inglês frente ao poderio holandês, mas também um autoritarismo muito forte de Oliver Cromwell na forma de conduzir o governo, inclusive perdendo o apoio do parlamento. Oliver Cromwell vai morrer aí, né, já no final da década de 1650. Seu filho Richard Cromwell assume o poder, mas político fraco, e herda um governo que já não tinha apoio do parlamento, né? Então, em 1660, volta a monarquia ao território inglês. Outro detalhe do governo de Oliver Cromwell, o chamado Ato de Navegação, que dizia, né, que só seriam aceitos, chegando à Inglaterra, navios que tivessem ou bandeira inglesa, óbvio, ou bandeira do mesmo país de origem dos produtos que estivessem nos navios. Então, isso prejudicou a Holanda, porque os holandeses vendiam e transportavam produtos de vários países europeus. Então, agora a Inglaterra só aceitaria bandeira holandesa se os produtos fossem também holandeses. E isso prejudicou muito, né, o comércio holandês. Com a volta da monarquia, e aí você tem Charles II, né, conduzido ao poder aí, não demora muito para voltarem também os conflitos entre rei e parlamento. E isso vai culminar com a chamada Revolução Gloriosa, no governo de Jaime II, lá já no final da década de 1680. Para ser mais exato, em 1688, Guilherme I, ou Guilherme de Orange, sobrinho e genro de Jaime II, ele é colocado no poder com a condição de aceitar vários termos que o parlamento colocaria
como limite ao poder real, vindo aí, portanto, a chamada Declaração de Direitos, em 1689, aonde o poder do rei seria limitadíssimo. E essa Declaração de Direitos, ela, né, os termos dela aí funcionam até hoje. Você tem ainda até hoje o parlamento tomando a frente, né, no poder inglês. E o que a rainha Elizabeth II pode fazer? Na condição de chefe de Estado, teoricamente ela pode declarar guerra, declarar a paz, ela pode abrir ou dissolver um parlamento, mas repare bem no que eu disse, em teoria, porque pela declaração de direitos, né, pela imposição de poder do parlamento lá no século XVII, tudo que a rainha faz, primeiro tem que ter uma indicação do parlamento. Todos os dias a rainha recebe vários documentos para assinar, né? Normalmente são indicações do parlamento que ela simplesmente assina. A última vez que um rei inglês não aceitou assinar uma indicação do parlamento foi em 1708. Então você vê aí como é que tem dado certo essa relação rei, hoje rainha, né? Parlamento, imposta pela Declaração de Direitos no final do século XVII. E a rainha, ela visita obras, ela recebe chefes de Estado de outros países, ela tem uma série aí de atribuições e ritos, mas no final vale um ditado surgido na Inglaterra que diz o seguinte: o rei reina, mas não governa. Ficamos aí para a próxima aula. Muito obrigado.